Bom dia, gente, bom dia. Eu hoje postei um comentário sobre a revogação do novo ensino médio no Brasil. O novo ensino médio foi uma criação do governo Temer, que ainda vai ser reconhecido pelas reformas que fez, reforma trabalhista, tentativa de modificar o ensino médio, o teto de gastos, quer dizer, são obras estruturantes, não é obra que focal, momentânea, não. Ontem o governo Lula revogou totalmente o novo ensino médio. Acontece que esse ensino médio já vem sendo implantado em vários estados, inclusive no Ceará, com ótimos resultados, que principalmente com a escola de tempo integral, o aumento de horas de sala de aula e a diversificação de currículo, mais ou menos isso. É importante que se saiba que onde teve o sucesso, nos países que tiveram evolução, principalmente nos tigres asiáticos, o sucesso foi pela educação e o fundamento era exatamente no equivalente lá ao ensino médio. Mas o Brasil é diferente de tudo, né? O ministro Camilo Santana, ele advogava que o ensino fosse implantado, continuasse sendo implantado. Ele estava em implantação e seria concluído em 2024, mas foi cancelado totalmente. O ministro que defendia foi vencido. É uma derrota significativa, que faz até, eu penso que faz até ele pensar em olhar lá para o Senado, para a cadeira dele, de onde ele nunca deveria ter saído. Porque ele precisava saber, entender que a educação no governo petista é isso aí mesmo. Não tem uma finalidade, não incrementa a educação básica, o ensino médio. É para continuar esse butim de alienado, de alienação, principalmente alienação política, fundamentada em ideologia obsoleta, retrógrada. Que pena que o ministro perdeu e perdeu feio. Ele está estribuchando, dizendo que vai manter alguns aspectos mas ele não tem força para isso, que fica claro logo. O governo petista existe uma convenção chamada Governo dos 100 Dias, uma avaliação que é feita pelos primeiros 100 dias. O que é que esse governo tem a mostrar nesses primeiros 100 dias? Absolutamente nada. Criou um ministério ineficiente para contemplar segmentos, para proteger áreas, regiões, partidos, para criar um sistema de governabilidade, a mesma coisa que fomentou lá o mensalão, petrolão, essas coisas aí. Não tem nada o que comemorar. Ressuscitou programas como o Bolsa Família, que no governo passado deu um incremento, tinha famílias que recebiam R$ 1.200. E que salvou muita gente durante a pandemia. Muita gente que eu digo é cidades inteiras. O Minha Casa Minha Vida é preciso ser repensado inteiramente. Há alguns segmentos do Minha Casa Minha Vida que têm uma inadimplência de 60%. Há o governo que está lançando Minha Casa Minha Vida novamente e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A Dilma fez o 1 e o 2. Quer dizer, tentou, né? Atingiu a meta, dobrou a meta, triplicou a meta, aquele negócio todo. Eu vi hoje nos jornais, para você ter uma ideia do que é o tamanho desse governo petista, existia uma comenda chamada Comenda de Honra ao Mérito Princesa Isabel. Essa comenda foi revogada. E criou-se uma comenda de honra ao mérito Luiz Gama. Tudo bem, Luiz Gama merece uma homenagem. Luiz Gama foi um advogado, um rábula, negro, descendente de escravos e que lutou pela abolição da escravidão no Brasil, como lutou José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, João Cordeiro aqui, não Zé de Alencar. Zé de Alencar era um escravocrata, mas o Ceará é terras alencarinas, é a história que precisa ser recontada. A gente só sabe que existe João Cordeiro por conta de uma rua, mas ninguém sabe a história dele. Ele criou uma sociedade de libertação em 1884, 4 anos antes.
Portanto, gente, o que falta nesse governo do Lula? Falta, vocês podem se espantar com o que eu vou dizer. Falta Zé Disseu. Zé Disseu foi para mim um ídolo lá em 1968, quando ele era líder estudantil, e colocou 100 mil pessoas na Candelária, numa manifestação, subiu em cima do ônibus e fez uma manifestação contra a ditadura, resistindo ele, Luiz Travassos e Vladimir Palmeiras. Luiz Travassos já morreu no acidente. Vladimir Palmeiras era filho de um homem muito rico lá em Alagoas, o irmão foi governador, senador, prefeito. Zé Disseu tem uma história, mas o poder o corrompeu. Falta Zé Disseu. Vai dizer assim, Lula, não faça isso não. Para, Lula, de falar besteira. Lula, não diga isso. Deixa que eu faço. O que é que tem aí? Tem um amontoado de bajuladores, de lideranças de si próprio em torno de Lula, que não tem autoridade para peitar Lula. Foi o que Datena disse ontem. Está na hora de peitar Lula. O Boulos ficou numa saia justa ontem. Não vão apoiar Boulos em São Paulo. Vão perder de novo, porque eles querem lançar Haddad em São Paulo. Haddad é um perdedor. Haddad é um perdedor. Portanto, 100 dias de governo Lula é 100 dias com S.